Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a progredir através do nosso estudo sobre o livro de Mateus. Falamos muito na nossa última lição sobre esta tentação de Jesus. Foi tentado com pedras para lançar-te abaixo do pináculo do templo, mas também ele foi mostrar todos os reinos. Também falamos sobre esta tentação que foi dada a Eva, lá no jardim, a concupiscência do carne, mas do respeito de Cristo para ter pães das pedras. Hein? Mas a tentação dos olhos, aquele fruto foi agradável, mas Cristo foi mostrado estes reinos. Mas também a soberba da vida, mas Eva queria sabedoria, desejou sabedoria como aquele fruto lá, entendimento pode ser, né? Mas também com Cristo ele foi tentado para tentar Deus. Então, devemos entender a maneira em que o diabo vai tentar-nos também, mas Cristo, ele resistiu pela palavra. Vamos continuar com Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 e chegamos a versículo 10, vou ler novamente e também com versículo 11. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, lembra-te, ele tinha autoridade. Nós podemos ter autoridade também com a palavra. Vai-te Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Adoração verdadeira é segundo a palavra. Já falamos sobre isto. É muito importante entender isto. Não segundo o mundo. Não segundo a maneira da minha vizinha ou da outra igreja. Não. É segundo a palavra. Ok? Versículo 11. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e os serviram. Já falamos sobre estes anjos de Deus que chegaram para servir Cristo, para ministrar a Ele, para ajudar-lhe. Mas Lucas, capítulo 4, versículo 13, diz, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Já falamos sobre isto também, mas o diabo é persistente. Por ter vitória hoje, não pode descansar amanhã. O diabo vai voltar com mais coragem, com mais força. É necessário ficar com Deus, na presença de Deus, ficar próximo a Deus. Está a ver, não? É a nossa tarefa. Então, mas os anjos se viram. Vamos continuar, Mateus capítulo 4 e versículo 12. Então, a Bíblia diz, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Então, mas este rebelião de Judá, Israel do Sul, estava a crescer um pouco. Então, João estava na prisão, Jesus foi a Galileia. Ele ministrou primeiramente em Galileia, de aqui para Mateus capítulo 18. Mateus 18. Vamos ler Marcos capítulo 1 também, simplesmente vou mostrar isto a ti. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, a Bíblia diz, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Lembra-te, ele pregou ambos destes reinos. Em Mateus é o reino dos céus. Vamos achar isto. 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas também no livro de Lucas, vamos achar isto. Lucas capítulo 4 e versículo 14 e 15. A Bíblia diz, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas e por todos
era louvado. Ok, então ele voltou a Galileia. Então vamos continuar, Mateus capítulo 4, já limos versículo 12, vou ler também versículo 13 a 16, a Bíblia diz: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Evidentemente ele voltou primeiramente a Nazaré. Vou mostrar isto também, mas... E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulun e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulun e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, porque era na fronteira, perto da fronteira dos outros países gentios. 16. De facto, penso que Isaías diz Galileia dos gentios. 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, ele está a citar Isaías capítulo 9, e versículo 1 e 2. Vamos falar sobre isto, mas primeiramente, a Bíblia diz, ele deixou Nazaré. Versículo 3, deixando Nazaré. Por que ele deixou Nazaré? Vamos ler Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, não quero usar muito tempo, mas há muitos versículos aqui. Vou começar com o versículo 16. E chegando, isso é depois da saída de Judá, Israel do Sul, 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro de profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Penso que é Isaías 63. Não sei exatamente, mas penso que é isto. Pois me ungiu para evangelizar os pobres, mas ele vai continuar com isto. Mas, então, desculpe. Ele vai dar exemplos. Vamos continuar 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Eles conheceram Cristo como filho de José, mas não era. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio médico: cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, outra cidade em Galileia. Então, mas isso vai ser a resposta delas por ouvir estas coisas dele. E disse em verdade, vos digo que, 24, e disse em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Então ele começou a falar contra estas pessoas de Nazaré, dizendo que ele vai ser rejeitado. 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a mulher viúva, gentia fora de Israel. 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, gentio, está a ver. Ele está a dizer, naquela altura, Deus estava lá para operar, mas nenhuma pessoa do povo de Israel recebeu ajuda. Por quê? Porque eles foram rebeldes, eles foram desobedientes contra Deus. Está a ver, não? 28. Este povo da cidade de Nazaré, este povo
ficou furioso, zangado contra Cristo. Vamos ler. 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E, levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para de ali o precipitaram. E, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Ele saiu de Nazaré porque ele foi rejeitado do povo dele. Isso aconteceu, não? Por quê? Porque ele falou a verdade. Tu és mau! Não era israelita com fé no dia de Elias, nem Eliseu. Eles não queriam ouvir esta palavra. Somos boas pessoas. Realmente? Cuidado. Cuidado. Deve aprender esta palavra um pouco mais. Pode ser, vai mudar a tua opinião sobre o seu próprio. É isto. Ok. Então, mas vamos continuar. Mas, Mateus, capítulo 4, versículo 14, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz. Então, ele vai dar esta profecia. Vamos ler Isaías, capítulo 9, e versículo 1. Quero mostrar-te uma coisa. A Bíblia diz, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu, nos primeiros tempos, a terra de Zebulun e a terra de Naphtali. Isto é a última parte do versículo 1. Mas nos últimos tempos, enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações, mas em inglês é gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, mas só uma parte desta passagem é citada. Mas Jesus citou esta passagem na sinagoga lá em Nazaré, falando sobre a primeira vinda dele. Mas muito desta passagem, Isaías, capítulo 9, versículo 1 até versículo 7, tem compromisso da segunda vinda de Cristo. Mas vou dizer isto. Jesus era a grande luz que apareceu naquele dia às pessoas que andavam em trevas. Ele cumpriu esta passagem espiritualmente como a primeira vinda dele. Mas também ele vai cumprir esta passagem na segunda vinda dele fisicamente. Vamos continuar. Versículo 6. Vou continuar com esta passagem. Versículo 6. Porque o menino nos nasceu, a primeira vinda. Lembra-te, já falamos sobre esta passagem também outras vezes, por exemplo, na vida de Cristo. Os profetas do Velho Testamento, algumas vezes profetizaram sobre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda no mesmo versículo, no mesmo passagem, por ser algumas vezes. Então, elas profetizaram sem reconhecer este espaço de quase 2000 anos de idade, que é a idade da igreja. Está a ver, não? 2000 anos. Então, mas ele vai voltar. Mas estas profecias são dadas juntos pelo profeta sem reconhecer a idade da igreja, a era da igreja. Versículo 6, novamente. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, primeira vinda, e o principado está sobre os seus ombros. Mas isto ainda não aconteceu. Vai acontecer, vou mostrar isto com o versículo 7. E se chamará o seu nome maravilhoso. Ele não foi chamado isto naquela altura. Conselheiro, Deus forte. Mas Deus era o mesmo. Ele é chamado Deus forte, Pai da eternidade. Como é possível? Príncipe da paz. Mas entendemos isto. Pai, o menino é chamado Pai. Versículo 7. Do aumento deste principado. Ele é o principado, segundo o versículo 6, mas o aumento deste principado
e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, ainda não aconteceu, segunda vinda, e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então, mas elas viram, elas viram grande luz naquele dia. Está a ver, hein? Aquela luz de Cristo. Mas também tem aplicação espiritual com a primeira vinda dele. Muitos que são salvos, são descritos antes de receber Cristo por ser em trevas. Vamos considerar isto. Vamos ler poucos exemplos disto. Vou ler João capítulo 3, por exemplo. João capítulo 3. E vou ler versículo 19 e 20. A Bíblia diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Entendemos isto. Muitos não querem vir a Cristo, porque Ele vai manifestar os pecados deles. Ele é luz para iluminar, mas outros querem ficar em trevas. O cristão deve procurar deixar este vida em trevas, por isso era? Sim, para procurar a luz de Deus. É a nossa responsabilidade. Vamos ler João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 12. A Bíblia diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele cumpriu esta passagem de Isaías espiritualmente na primeira vinda dele. Ele era como a luz. Não achem que andando com Cristo naquele dia, vendo todos estes milagres dele, por ser grande, mas ele foi rejeitado naquela altura também. Pouca organização. Está a mostrar o motivo de muitas pessoas lá, não era motivo genuíno. Mas, outro ensinamento, João capítulo 12, versículo 46, a Bíblia diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Está a ver? Vamos ler também Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 e versículo 13. A Bíblia diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ok? Está a falar sobre o reino, mas neste contexto, Paulo, falando através os epístolas, as cartas dele, falou sobre o reino de Deus, reino espiritual. É necessário entender isto. A nossa doutrina, a doutrina da igreja é tirada das cartas de Paulo. Mas também, 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1 e versículo 5, a Bíblia diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Ok? Deus é luz. Para vir a Deus é necessário deixar o pecado. Vai reconhecer, o teu pecado vai ser manifestado na presença de Deus. Não é possível chegar à presença de Deus com atitude de soberba. É necessário humilhar-nos, entendendo, a luz está a manifestar a minha vida. É isto. Ok, mas por citar este versículo de Isaías, em Mateus capítulo 4, versículo 14, Jesus cumpriu isto espiritualmente na primeira vinda dele, mas na segunda vinda ele vai cumprir isto também. Vamos ler
Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 e versículo 29 e 30. A Bíblia diz: E logo depois da aflição daqueles dias, lembra-te, está a combinar bem com Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. O sol escurecerá, lembras? E a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, antes da segunda vinda de Cristo vai ser muito escuro. Mais 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele vai brilhar com a segunda vinda dele. Ok, mas ele vai cumprir estas coisas na segunda vinda dele. Mas já lemos um pouco sobre esta citação de Isaías capítulo 9. Com esta segunda vinda dele, ele vai reinar sobre o trono de Davi. Já falamos sobre isto. Mas eu quero mostrar-te outros versículos para confirmar isto. Porque, por ser salvo, eu vou entrar agora no reino de Deus. Ainda não vi o reino de Deus, mas estou a entrar. Posso ver espiritualmente, mas ainda não vi este reino. Mas já entrei este reino espiritual. Mas Cristo vai voltar para reinar sobre reino físico. Já falamos várias vezes, este reino de Deus é reino espiritual, o reino dos céus é reino físico. Está a falar sobre o reino de Cristo, sobre o trono de Davi. Isto ainda não aconteceu. Estamos a entrar este reino de Deus agora por ser salvo, mas ainda não entramos neste reino físico, este reino dos céus, porque ainda não chegou Cristo para reinar em Jerusalém, no trono de Davi, sobre toda a terra. Vamos examinar isto, desculpa. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 e versículo 30 a 33. A Bíblia diz: Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ok? Ele reinará, a Bíblia diz, eternamente na casa de Jacó. Este trono dele, o reino dele, não terá fim. Ok? Não só isto, vamos ler Mateus capítulo 25. Mateus 25, vou ler versículo 31. A Bíblia diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está a falar sobre este trono de Davi. Vamos continuar. Mateus capítulo 19. Mateus 19 e versículo 28. A Bíblia diz: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarás sobre 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Está a falar sobre o reino dele aqui na terra, julgando Israel. Mas também todos os países vão obedecer Cristo, ou vão ao inferno. Depende deles. É a escola deles. Mas não só isto. Vamos ler Salmo capítulo 102. Salmo capítulo 102 e versículo 16. Salmo 102 e versículo 16, a Bíblia diz: Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Este Sião está a falar sobre Sião lá na terra,
não no céu. Hein? Ele vai edificar Israel com a volta dele. Não só isto. Jeremias, capítulo 14. Jeremias 14 e versículo 21. A Bíblia diz: não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anulas a tua aliança conosco. Israel, a aliança com Israel, mas Deus vai renovar, mas vai ser uma aliança nova com Israel na segunda vinda dele. Sim, ele fez novo testamento, nova aliança conosco, com a morte dele na cruz, mas vai cumprir isso de uma maneira física com o país de Israel. E nós vamos entender o país de Israel como a segunda vinda dele. Então, mas ele vai cumprir estas passagens, estes versículos em Isaías capítulo 9 completamente, mas ele já cumpriu estes versículos parcialmente na primeira vinda dele, Vamos continuar com Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, mas outra passagem, especialmente através de Lucas, mas também vamos achar esta expressão, o reino de Deus, neste livro de Mateus, mas agora, capítulo 4, ele chegou pregando o reino dos céus. Também Lucas, ele pregou o reino de Deus. Mas este reino dos céus é Deus, Jesus, reinar, os céus reinar sobre a terra. Ok? Isso vai acontecer, ele veio anunciando isto. Mas era reino físico. Os judeus também esperavam este reino físico, deste trono de Davi. Eles entenderam estas escrituras do Velho Testamento sobre a segunda vinda dele, sobre o reino de Deus, de Jesus, este Messias, este profeta, profetizado de Moisés, no trono de Davi. Eles entenderam isto, simplesmente eles não reconheceram as escrituras que falaram sobre o sofrimento dele na cruz. São escritos lá no Velho Testamento, mas os olhos deles foram cegos para não reconhecer esta parte. Mas vamos ler Mateus capítulo 21, por exemplo. Este reino físico é mais importante entender isto. Mateus capítulo 21, vamos começar com o versículo 6. A Bíblia diz: e indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre elas puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssimo gente estendia as suas vestes pelo caminho. Então eles estão a preparar o caminho do rei. E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Versículo 9. E a multidão que ia adiante e aqui seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, de Galileia. Eles reconheceram que Cristo veio para reinar, mas eles não entenderam este assunto do sofrimento dele. Mas o mesmo povo que estava a lançar vestes no caminho, roupas no caminho dele, mas menos do que uma semana depois, clamavam: crucifica aí! Sim, mesmo povo. Penso que. Mas quando uma pessoa não tem fé profunda,
ele pode ser enganado desta maneira, hein? Mas por saber a Bíblia e ficar firme de Deus, não vai ser enganada. Vamos ler Atos capítulo 1 também. Isso é Pedro, isso é depois da ressurreição de Jesus, no momento da ascensão dele, a volta dele ao céu. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, mas não só Pedro, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Está a ver o reino físico, o reino a Israel. Isso não é o reino de Deus, é o reino de profeta do trono de Davi. Sim, é como isto. Versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ele não deu a resposta exata daquela pergunta. Por quê? Porque Atos capítulo 1 até Atos capítulo 7, os judeus foram dados a oportunidade novamente para receber o Messias deles. Mas eles rejeitaram Cristo novamente, concluindo com este morte de Estevão, capítulo 7. Então, Deus escolheu Paulo para ir aos gentios. E o resto, mas todo o livro de Atos é livro de transição, mas devemos entender, naquela primeira parte, eles tinham a oportunidade de receber Cristo. Isto aconteceu. Então, vamos continuar. Hein? Vamos continuar Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, vou ler versículo 18 a 20. A Bíblia diz: Jesus está a pregar o reino dos céus. 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então, mas vamos considerar, primeiramente, ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Lembra-te, no nosso ensinamento, já falamos sobre isto várias vezes, mas falamos sobre os três céus. O terceiro céu está acima, onde há o trono de Deus. Lembra-te isto. Falamos sobre isto várias vezes. Então, mas é gelado. Este água que é abaixo deste terceiro céu. Então, falamos sobre esta expansão. Gênesis capítulo 1, versículo 4 a 8, descreve isto. Mas a Bíblia diz: a terra, mas também o sol, também outras estrelas no céu são colocados nesta expansão que é abaixo e acima de águas. Então, é água aqui, água também, mas devemos entender que a terra, por ser aqui, primeiro céu é atmosfera na terra, segundo céu é universo aqui. Então, mas por dizer que aqui em capítulo 4, versículo 18, e Jesus andando junto ao mar da Galileia viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, os quais lançavam os reis do mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mas pouco interessante, Deus está a procurar homens da terra abaixo desta água, como pescador. Simplesmente quero te entender isto. Para entender isto, é muito necessário entender estes três céus.
já falamos sobre isto. Por ter dúvida, fala comigo outra vez. Mas deve ser muito claro agora. Então, vou dizer uma pequena coisa sobre pescar. Deus é pescador procurando homens. É necessário seguir o exemplo de Jesus para ser pescador de homens. É possível usar rede de pescar para a multidão, ou como aqui, ou cana e anzol de pescar para indivíduo. É possível. Várias maneiras para pescar. Para ter sucesso, é necessário ter desejo a apanhar peixes para preparar. O pescador não vai tentar fazer esta tarefa sem preparação. Ser paciente, porque passar tempo é requerido para achar os peixes, para procurar peixes. É necessário ser paciente, com determinação, para ganhar peixes, para ter fome dos peixes. E é necessário estudar os peixes para o atrair. Porque o peixe não vai ficar em qualquer lugar. É necessário atrair este peixe. Por ser este peixe, mas este homem vai ter sede. Pode apresentar esta água viva que pode satisfazer a sede de uma pessoa, como aquela mulher samaritana no poço. Deus falou com ela sobre esta água espiritual. Ela disse, eu quero alguma daquela água. Jesus estava a atrair aquela mulher por observar a vida dela, ok? Devemos entender estas coisas. Mas também vamos considerar Mateus capítulo 4 e versículo 20. Então, eles deixando logo as redes, seguiram. Eles deixaram os redes deles. Então, mas este rede era trabalho deles. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15 também. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Mas este alqueire é um símbolo do nosso trabalho, como cesto, para levar coisas do trabalho. Mas os discípulos, para ser pescadores dos homens, para responder a esta chamada de Cristo, para ser pescador do homem, é necessário deixar o trabalho deles. Não só isto, mas vamos ler também Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 ensina um pouco desta ideia. Jesus falando, Marcos capítulo 4, versículo 21, e disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, já limos isto, ou debaixo da cama. Mas a cama é um lugar para descansar. Então, mas vou dizer isto. Este cama significa preguiça. Então, mas por ser um exemplo tinha aplicação ao nosso trabalho, outro uma aplicação da nossa preguiça. Então, estas duas desculpas podem impedir-te de ser pescador de homens. Devemos entender isto. Mas também a Bíblia diz, deixando logo as redes deles, eles responderam imediatamente. É muito bom. Mas isso não era a primeira chamada deles. Vamos ler, primeiramente, Joel capítulo 1. Eu vou chamar Joel capítulo 1 uma chamada. Mas por isso não é, mas vamos ler. Joel capítulo 1, versículo 35 a 22, desculpa, a Bíblia diz. No dia seguinte, Joel estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram
no dizer isto e seguiram a Jesus. Mas Pedro não estava aqui, vamos achar isto, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Então eles procuravam Jesus e ele disse-lhes: vinde e veem. Uma chamada. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João e o haviam seguido. 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então André falou com Pedro, mas Pedro não estava ali. 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Primeira vez encontro com Jesus com aqueles discípulos. Mas em Mateus, capítulo 4, Jesus chamou-lhes novamente. Mas esta vez para ser pescador do homem, e eles deixaram as redes deles, o trabalho deles. Então, devemos entender isto. Para pescar é necessário deixar este trabalho e dar tempo, sacrificar, evangelizar, procurando ter peixes, homens. Mas não só isto, vamos ler Lucas capítulo 5 também. Lucas capítulo 5 e versículo 10 e 11, a Bíblia diz: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temais, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, deste caso, mas Lucas é mais tarde. Entendemos isto por reconhecer a cura da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro aconteceu em Mateus capítulo 8, no livro de Mateus. Mas no livro de Lucas, aconteceu em Lucas capítulo 4, antes desta chamada de Jesus. Também, na primeira chamada lá em Mateus, mas depois de João, eles deixaram as redes deles. Mas aqui, como em Lucas, eles deixaram tudo. É muito triste, no fim dos evangelhos, depois da crucificação e ressurreição de Cristo, Pedro disse: eu vou pescar. Ele voltou à obra dele. Depois de deixar a obra dele, depois de deixar tudo, ele voltou. Ok, mas então, quero dizer algumas coisas. Sempre vamos ter esta batalha. E Deus não está a dizer para deixar esta obra quando tem responsabilidade da esposa, dos filhos, da família. Não. É necessário cuidar das nossas famílias. Mas o nosso primeiro desejo deve ser deixar tudo. Também a nossa resposta sempre deve ser dedicar-nos primeiramente a Deus para fazer qualquer coisa. E, algumas vezes, com um homem especial, Deus vai usar um homem que deixa tudo. É grande fé. Então, Deus não, mas a Bíblia diz: o que não cuida da família, da esposa, dos filhos, todos, é menor do que o ímpio. Então, é necessário fazer isto. Mas, primeiramente, o nosso desejo deve ser servir Cristo. Também, durante o nosso trabalho, é possível evangelizar, usando sabedoria para dar uma palavra aqui, uma palavra ali, para dar testemunho aos outros sobre a pessoa de Cristo, sobre este assunto da salvação. Devemos ser preocupados com este. Mas Pedro, depois da ressurreição de Cristo, ele voltou para ser pescador. Então, Deus não queria isto. Então,
ele chegou perguntando a Pedro, ama-me mais do que estes outros apóstolos? Sempre está a dizer, amou-me mais do que o resto? É verdade, Pedro? Mas Jesus perguntou desta maneira, 3 vezes, no fim do livro de João. Ok, então, mas vamos voltar. Mateus capítulo 4, estamos a continuar através deste capítulo. Vamos falar sobre versículo 21 e 22. A Bíblia diz: E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. 22. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, não só trabalho, não só esta ideia de ser preguiçoso, é necessário também deixar a família. Marcos está a dizer que eu devo negar? Já disse que é necessário cuidar para a minha família. Não, estou a dizer que é necessário cuidar para a tua família. Simplesmente, o nosso desejo primeiro deve ser servir Cristo. Quando a tua família quer impedir-te de servir Cristo, por exemplo, vamos a curandeiro, não vamos considerar esta palavra de Deus, este Cristo Deus, não queremos falar sobre esta religião, devemos deixar. Muitos cristãos sofrem por tentar agradar a família deles contra a vontade de Deus. Não deve ser como isto, ok? Deve servir Cristo. O amor de Cristo deve ser mais do que qualquer amor que eu tenho para a família, para meus irmãos, as minhas irmãs, também o meu próprio. Eu devo amar Cristo primeiramente na minha vida. Também por iniciar neste trabalho de Deus. Ele não quer me olhar atrás, não. Ele quer me olhar em frente neste trabalho que Ele quer me fazer. Deve ter esta atitude. A minha família, mas eu tenho família segundo a carne, mas realmente a minha família é o povo de Deus. A igreja, os salvos, com novo nascimento. Como isto, está a ver? Então, mas vamos continuar. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, vamos continuar com o versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ok? Então, mas vamos entrar neste assunto falando sobre este evangelho do reino. Eu quero te entender isto, mas ele pregou o evangelho do reino, a Bíblia diz, e curando. Vou dizer isto, estes sinais milagrosos acompanham esta pregação do evangelho do reino. Mas sinais e prodígios, devemos entender estes sinais pertencem aos judeus. Também esta pregação do evangelho do reino pertence aos judeus. Mas Êxodo capítulo 4, vou falar brevemente sobre isto, mas isto é Moisés, quando ele foi enviado para libertar o povo de Israel do Egito. Então, versículo 1, Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirá, o Senhor não te apareceu. Então ele está a falar com Deus Pai. Por chegar lá, eu vou dizer, Deus Pai enviou-me, o Deus de Israel, Deus Jeová por dizer. Mas Cristo é Deus Jeová também. Mas ele diz que
ele disse a Deus, eles não vão acreditar que tu me enviou. Então, versículo 6. E disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio, mas primeiramente é lançar a vara para tornar-se em serpente, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como neve, e disse, torna a pôr a tua mão no teu seio, e tornou a colocar sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. Mas este milagre da mão leprosa, um sinal para ajudar Israel a acreditar. Mas, versículo 9, e se acontecer que ainda não creram a estes dois sinais, nem ouviram a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas de que tomarás do rio a tornar-se em sangue sobre a terra seca. Por não acreditar, este último foi dado simplesmente sinais para Israel. Mas também vamos continuar neste mesmo capítulo, versículo 30 e 31. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu com estes sinais, ok? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, já lemos isto outra vez, diz, os judeus pedem sinal, os judeus pedem sinal. Vamos ler Mateus capítulo 9, quero mostrar-te isto, estes sinais acompanham esta pregação do Evangelho do Reino. Mateus 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas delas e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Está a ver, hein? E molestais entre o povo. Ele fez milagres com esta pregação deste reino. Mas também, capítulo 10, versículo 5 a 8, a Bíblia diz, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Está a ver, hein? Esta pregação do reino dos céus é acompanhada com sinais e milagres. Vamos ler capítulo 11, versículo 2. João estava na prisão, duvidando a chegada de Cristo. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, eis tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Está a ver? Ele deu testemunho sobre estes milagres para convencer João, porque João estava na prisão, pensando que, mas eu pensava o nosso rei chegou. Mas Jesus, por responder desta maneira, estava a dizer que estes milagres provam que eu sou este rei. Mas, simplesmente, ele não era rei antes do sofrimento dele. Está a ver, já falamos sobre isto. Simplesmente é necessário entender isto. Mas, simplesmente, é necessário entender desta maneira, o reino não é a igreja. Muitos querem dizer que, mas estamos a aumentar o reino por pregar o Evangelho da graça de Deus. Isso não é verdade. A igreja não é o reino não é a igreja. A palavra reino é diferente do que a palavra igreja. Mas vou dizer isto. O reino é levantado, segundo
Daniel, capítulo 2. Vamos ler, hein? Vamos ler rapidamente estes versículos. Daniel, capítulo 2. Este visão de rei Nabucodonosor. Hein? Então, Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino e não será jamais destruído. Vai ser levantado. E este reino não passará a outro povo. Mas, então, outro povo, gente, já. Mas este reino vai ser levantado. Ok. Vamos ler Efésios, capítulo 2, do respeito da igreja. Da igreja. Não vai ser levantada. Não, a igreja é edificada. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Mas aquele reino vai ser estabelecido com a vinda de Cristo, mas esta igreja é edificada. Como organismo, está a crescer através da vida, mas a vida, o tempo da igreja aqui, está a crescer. Não só isto, o reino tem herdeiros. Vamos ler Tiago, capítulo 2. Lembra-te, Tiago é escrito aos 12 tribos espalhados. Então, espalhados. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Herdeiros. Mas eu sou herdeiro deste reino também, hein? Porque eu sou judeu em Cristo. É isto. Mas o reino tem herdeiros, mas a igreja não tem. Vamos ler Efésios. Sim, eu tenho este reino físico por reinar com Cristo na segunda vinda dele, por casar-me com Cristo, co-herdeiro com Cristo, segundo Romanos capítulo 8. Mas a igreja própria não tem herança. Efésios capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz: a saber que os gentios são co-herdeiros e de o mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Eu sou parte deste corpo. A minha herança só é através da minha associação com Cristo. Está a ver, não? Então, mas o reino tem filhos. Vamos ler Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 e versículo 2, a Bíblia diz: e eis que veio... desculpe. Não é... 12. Mateus capítulo 8, versículo 12. E os filhos do reino serão lançadas nas trevas exteriores. Haverá pranto e ranger de dentes. Mas eu não posso ser lançado fora da igreja. Não é possível. A igreja não tem isto. Vamos ler Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3 e versículo 26. A Bíblia diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Não sou filho do reino. Eu sou filho de Deus. Uma parte de um corpo espiritual. É diferente do que este reino, que tem filhos que podem ser lançados fora. Ok. Mas também o reino está a vir, a igreja vai sair. Estamos a esperar a vinda de Cristo. Também, este reino não é entrada pelo novo nascimento. Nem consiste de um corpo espiritual. Nem é apresentado pelo Evangelho da graça de Deus. Eles pregaram o Evangelho do reino, mas Atos capítulo 20 e versículo 24 fala sobre o meu Evangelho, que eu prego agora, nesta idade da igreja. Atos capítulo 20, versículo 24, a Bíblia diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra Paulo com alegria
a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, depois dos outros apóstolos, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu não estou a falar e não estou a pregar o Evangelho do Reino. Eu estou a pregar o Evangelho da graça de Deus. Evangelho é mais importante entender isso. Vamos ler Atos capítulo 11. Vou mostrar-te uma coisa. Hein? Atos capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, Antioquia, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. Hein? Eles não foram chamados cristãos em Israel. Este Antioquia pertence aos gentios. Está a ver? Antes de Paulo ser chamado, antes de deixar Israel, antes de procurar os gentios, eles foram chamados cristãos. Isso não é o reino dos céus. É o reino da graça de Deus que foi dado a Paulo depois de Israel ser rejeitado e colocado ao lado. Cristãos. Ok. Então, mas, simplesmente, vamos acabar brevemente. Mateus capítulo 4, versículo 24 e 25. E a sua fama de Cristo correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. Esse lunático, mas está a mostrar que uma pessoa pode ser fraco sem ser endemoniado, não? Simplesmente estou a dizer, uma pessoa que é fraca não é sempre endemoniado, endemoniada. Mas, 25, e seguiu uma grande multidão de Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Então, vou dizer poucas coisas. Vou dizer, primeiramente, outros, hoje, na nossa idade, querem culpar outros. Dizendo, não é possível ser curado porque não tem fé suficiente. Mas Cristo curou outros que não tinham fé suficiente. Outra vez, ele olhou, Marcos capítulo 2, por exemplo, ele olhou a fé dos amigos de uma pessoa. Ou, por isso, ele curou, mas Marcos capítulo 6, ele não tinha fé, mas ele fez curas lá, mas não muitos, mas ele fez curas sem fé deles. Jesus fez isto. Pedro, Atos capítulo 5, versículo 19. Vamos ler. O tempo está a fugir, mas quero ler este versículo mais importante. Atos capítulo 5, versículo 19. Mas, desculpa. 16. Atos capítulo 5, versículo 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Todos. Pedro curou todos. E estes homens de hoje querem dizer, mas uma pessoa está no meio de nós sem fé, não posso curar por causa da falta de fé. Pedro não usou esta desculpa, ele curou. Por que é que não vai ao hospital para curar todos? Porque não tem este dom dos apóstolos. É mentiroso. O que está a reivindicar ser apóstolo hoje na nossa era? Não é a verdade. Jesus curou, mas ele curou quando uma pessoa está a faltar ter fé também, ele curou. Outro quer fazer desculpas porque ele quer ganhar, não? Ele não quer ser envergonhado por não ter dom real, verdadeiro, não? É isto, verdadeiro. Esta grande multidão, mas
Mateus capítulo 4, vamos acabar aqui, hein? Mateus capítulo 4, último versículo 25, e seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Multidão, grande multidão, mas no fim, eles crucificaram Cristo. Por quê? Porque eles queriam ajuda com os problemas desta vida, que são muitos, mas eles não queriam Jesus Cristo. É triste. É a condenação dos muitos, da nossa idade também, que reivindicam ser cristão. Deus sabe os nossos corações. Ok. Jesus, estes sinais, milagres, prodígios, acompanharam esta pregação do Evangelho do Reino. Devemos entender isto. Ok, vamos continuar com o nosso estudo com Mateus capítulo 5 na nossa próxima vez. Até que a vez, quero dizer muito obrigado.